Às vezes, a gente não percebe, mas existem coisas que seguram a nossa vida no mesmo lugar. Situações, medos, hábitos, que a gente se acostuma tanto, que mesmo quando Deus abre a porta, a gente continua presa. Hoje eu quero te mostrar através de uma história simples, que às vezes somos nós que continuamos segurando algo que Deus já mandou deixarmos para trás. Presta atenção, porque isso pode mudar a forma como você enxerga a sua caminhada. Você já viu a história de um homem que mancava e por conta disso ele usava uma bengala? E aquela bengala o acompanhou por muitos e muitos anos. E era uma bengala feita especialmente para ele, até com detalhes em ouro. Certo dia, pelo poder do Senhor Jesus, esse homem foi curado e saiu andando sem mancar e sem a sua bengala. Mas após algum tempo, ele voltou e pediu a sua bengala. Afinal, ela tinha um valor financeiro e também um valor emocional, pois ele estava com ela há muitos anos. Por fim, após algum tempo, aquele homem voltou a mancar, mas não porque o problema tinha voltado, mas porque ele não quis largar a sua bengala. Existem coisas na nossa vida que só vão embora quando nós largamos as nossas bengalas. O meu marido era minha bengala. Nós trabalhamos juntos por muitos anos e por esse motivo nós fazíamos tudo juntos. E por muito tempo eu arrastei na minha vida o medo de sair sozinha. E sempre nas minhas orações eu pedi ao Senhor que me tirasse esse medo, que me libertasse desse medo de sair sozinha. E o Senhor muitas e muitas vezes me respondia que eu já estava curada. Mas eu continuava sentindo medo. E isso só mudou quando meu marido começou a trabalhar em outra empresa. Foi aí que Deus tirou a minha bengala. Dia após dia, eu tive que lutar contra o medo de sair sozinha. Afinal, a minha bengala agora não estava mais disponível em horário comercial. Foi quando eu comecei a entender que eu realmente estava curada. A diferença é que antes eu não queria largar minha bengala. E nós devemos saber que quando o Senhor tira essas nossas bengalas, não é que Ele está nos jogando na fornalha, mas Ele está nos ensinando que com Ele o fogo não queima. A questão é que muitas vezes nós não queremos largar as nossas bengalas. Nós não queremos dar passos de fé. A fé não está ligada a sentimentos. Não é sempre que a gente vai sentir aquele rebuliço aqui dentro. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E as obras é o nosso agir, é a nossa caminhada. Em Mateus 14 nós lemos que Pedro afundou porque não tinha fé. Ele foi levado pelos seus sentimentos. Pedro, sentindo o vento, teve medo e afundou. Quando Jesus estende a mão e segura Pedro, Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? É que a gente sempre tem a mania de colocar a culpa nos outros. Porque eu senti o vento, eu afundei. Porque o fulano falou isso, que eu agi dessa forma. Porque ciclano fez isso, que eu fiz assim também. Você está orando para Deus te tirar desse lugar, para te tirar dessa situação, mas Deus já te tirou. Agora é você que precisa agir. Nós ficamos esperando Deus nos arrancar com as suas próprias mãos, mas nem sempre é assim. Deus mandou Abraão sair de onde ele estava, mas foi Abraão que arrumou as suas malas e saiu. Deus mandou Maria e José irem para o Egito porque estavam querendo matar Jesus, e foi Maria e José que fizeram a mala e saíram. Deus mandou Noé construir a arca, e foi Noé que por muitos anos construiu. Você conhece a história da conquista de Jericó? Nós lemos em Josué 6. Lá no versículo 2 está escrito o seguinte: o Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. O Senhor fala exatamente tudo o que ia acontecer, mas o povo precisava agir. Por 6 dias, eles foram lá e deram a uma volta que o Senhor mandou. E no 7º dia, 7 voltas, mas tocar a corneta e gritar. O povo estava lá, fazendo, obedecendo.
Deus não pode abençoar aquilo que nós somos preguiçosos demais para construir. Nós precisamos fazer, aplicar, usar aquilo que Deus nos deu. Deus te deu a vitória, mas você não fica firme na sua posição. Você fica firme 2 ou 3 dias e aí você já murcha. Já começa a murmurar, já começa a achar que tudo vai dar errado, começa a permitir que os pensamentos ruins invadam a sua mente e já volta aos costumes que te destroem. E é por isso que hoje o Senhor te lembra, a porta está aberta, mas é você que precisa atravessar. Deus já removeu muitas bengalas na sua vida, já tirou medos, já tirou feridas, já tirou limitações. E enquanto nós insistimos em segurar aquilo que Deus já mandou nós largarmos, nós vamos continuar mancando em áreas da nossa vida que Deus já nos restaurou. Hoje o Senhor está te dizendo, solta, anda, eu já te curei, eu estou contigo. Deus já te deu a vitória e você precisa viver como alguém vitorioso. Deus te chama para uma vida nova, firme, madura e livre. Que hoje você faça uma escolha, deixar a bengala no chão e caminhar pela fé. Porque com Deus, até dentro da fornalha, nós não queimamos. E quando nós decidimos andar com Ele, aquilo que nos paralisava já não tem mais poder sobre a gente. A porta está aberta. Agora vai. Jesus abençoe.